O que é o Sabate? Para que serve? Quando começou? Será que os cristãos devem honrar e respeitar o Sabate? Esta e outras questões serão respondidas hoje no meu vídeo. Olá, eu sou a Tininha, eu sou professora de Teologia num seminário cristão e, no meu canal, a cada sábado eu trago temas como este para aqueles que querem viver uma vida cristã em pleno. Se ainda não conhece as minhas redes sociais, veja na descrição deste vídeo como me seguir. A vida é feita de ciclos. Os ciclos da natureza, por exemplo, são intervalos naturais que determinam os processos de sustentação da vida. Nascer, crescer, morrer. Temos outros ciclos, como por exemplo o ciclo das estações. Primavera, verão, outono, inverno. Ou o ciclo das 24 horas. Manhã, tarde, noite, madrugada. E também o ciclo das semanas. Períodos de 7 dias ou de 168 horas que organizam a nossa vida. Desde há uns meses que Deus tem estado a falar ao meu espírito sobre o princípio do Sabate. Mas afinal, o que significa Sabate? A palavra Sabate tem origem no hebraico antigo e significa cessar, descansar ou desistir. O termo é derivado do verbo shavat, que significa parar ou descansar. No dicionário ilustrado da editora Vida, encontramos este significado. O significado primário de Sabate é o de cessação de qualquer trabalho. Portanto, o significado primário do Sabate na Bíblia refere-se a um dia de descanso, um dia de cessação das atividades de trabalho para nos dedicarmos à adoração e à comunhão. Curiosamente, Sabate é também o termo da palavra latina sabbatum, da qual derivou sábado em português. Por isso, por exemplo, a palavra sabático, referindo-se ao ano sabático na Bíblia ou ao ano que uma pessoa tira para descansar da sua profissão, muitas vezes aplicado nos meios académicos, também vem desta raiz. Ora, portanto, o sabate tem a ver com descanso, com lazer em família, com efetuar um hobby ou algo prazeroso, alguma atividade que nos traz alegria, que nos traz prazer e que não tem a ver com a nossa profissão, com o nosso trabalho ou com os nossos estudos, caso estejamos ainda a estudar. Mas algo que sirva para relaxar, para ter comunhão com quem nós amamos e para mostrar gratidão a Deus pelas suas bênçãos na nossa vida. Quando é que começou o Sabate? A Bíblia mostra-nos lá em Gênesis que Deus criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas em 6 dias. Tanto o planeta, como os céus, a terra, o mar, a fauna, a flora, todas as criaturas que compõem este nosso maravilhoso planeta. Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano, em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Será que Deus descansou porque ele estava cansado? Não, claro que não. A palavra de Deus diz-nos que Deus não se cansa nem se fatiga. Mas quando Deus descansou no 7º dia, depois de criar toda a criação, ele santificou esse 7º dia. Se lembram, no meu vídeo, a Aliança do Arco-Íris, que podem ver aqui neste link, o número 7 na Bíblia é o número perfeito. É o número em que todas as coisas estão acabadas, todas as coisas estão completas. O 7 é mencionado centenas de vezes na Bíblia. Mas tudo começou aqui, neste 7º dia, em que Deus, depois de criar todas as coisas, ele descansou. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Esta versão da nova tradução Almeida atualizada mostra-nos perfeitamente que Deus não só descansou naquele 7º dia, como ele santificou aquele dia para nos trazer um princípio extremamente importante. Quando é que o Sabate então se tornou um mandamento? Ali durante centenas de anos, enquanto Israel está a ser criado como nação e passamos pela história dos patriarcas, nós não vemos propriamente o 7º dia da semana, o sábado ou o sabate, a ser instituído como um mandamento, como uma regra, como uma obrigação. Mas sabemos que, de alguma forma, aquele princípio que Deus tinha dado no início da criação, ele passou para Adão e Eva, que por sua vez passaram para as gerações seguintes. Mas quando chegamos ao Monte Sinai e Deus dá a Moisés os 10 mandamentos e a lei mosaica, este 7º dia toma um lugar especial
tornando-se o quarto dos 10 mandamentos. E está escrito lá em Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O que é muito curioso nesta passagem é que Deus não se refere apenas aos seres humanos para eles tirarem um dia na semana para descansarem. Deus menciona os seres humanos, sim. Deus menciona a casa de Israel. Deus até menciona os escravos, porque naquela altura existia ainda a escravatura oficializada entre as culturas da época, entre as culturas do Médio Oriente. E Deus até menciona os estrangeiros, aqueles que, não sendo judeus, estariam a habitar Israel por altura do 7º dia, do dia do sábado. E Deus dá instruções muito precisas que toda a gente, ali na nação de Israel, deveria tirar aquele dia para descansar. E como Deus é tão bom, Ele não só menciona os seres humanos, mas Ele menciona também os animais. Nós vemos aqui instituído como forma de mandamento a folga oficial da nação de Israel, que não só abrangia toda a população humana, mas abrangia também os animais. Isto lembrando-nos que Deus é um Deus que ama toda a sua criação. Ele é um Deus de amor, é um Deus que tem prazer em todas as coisas que Ele criou. E Ele cuida dos seus animais, dos animais que Ele criou. Então, muito antes de existir a Carta dos Direitos Humanos, muito antes de existirem leis laborais, da lei do trabalho definir a folga semanal, muito antes até de existirem leis quanto ao abuso e maus tratos dos animais, vejam a preocupação de Deus, um Deus tão bondoso, que aqui, através deste 4º mandamento, nos dá uma indicação que o descanso é fundamental para a vida humana e para a vida animal, até para a vida mineral, para a vida da terra. O ano sabático é instituído através da lei mosaica também para proteger a terra do cultivo excessivo, do abuso excessivo do uso da terra, do uso abusivo da terra. E Deus determina não só um tempo de descanso semanal, mas um tempo de descanso anual, que vem depois a ser constituída na lei do ano sabático. É importante frisar que, ao contrário das culturas babilónicas, das culturas cananeias, das culturas dos caldeus, o sabate hebraico não assenta num ciclo lunar. Muitos povos da altura do Médio Oriente Antigo utilizavam o calendário lunar como forma de repartir não só os dias das semanas, mas as estações e as épocas em que feriados nacionais e festividades das nações ocorriam para honrar os seus deuses. De todo o Shabat hebraico se inclui nesse tipo de festividades, nesse tipo de ações. Ele não segue o calendário lunar, mas o princípio que está por detrás do sábado hebraico tem a ver com a semana de 7 dias da criação, reafirmando que o sábado é o 7º dia e que é o dia em que Deus descansou. O dicionário ilustrado diz-nos também que o sábado se tornou um dia de assembleia sagrada e de adoração. Levítico 23, 1 a 3. Uma lembrança da aliança com Deus. Êxodo 31, do 12 ao 17. O sábado tornou-se, portanto, a partir dali, do Monte Sinai, o coração da lei mosaica. Mas, à medida que os séculos foram passando e os professores da lei foram juntando as suas próprias tradições e dogmas à lei mosaica, o Talmud considera hoje 39 ações proibidas no sábado. Desde o período do pôr do sol de sexta-feira até ao pôr do sol de sábado, existem 39 ações que são proibidas. E por causa disso é que Jesus, quando enfrentava os fariseus e os doutores da lei, ele dizia: o sábado foi instituído para o homem e não o homem para o sábado. O que é que os fariseus e os doutores da lei fizeram ao acrescentar tantas proibições e tantas regras ao sábado? Eles tornaram algo que Deus tinha dado à humanidade, algo que era bom, que era prazeroso, que era para nós descansarmos e desfrutarmos da vida e desfrutarmos da nossa comunhão com Ele. Os mestres da lei, ao imporem tantas regras e tantas condições, tornaram o sábado
algo pesado e algo realmente que, em vez de trazer alegria, trazia temor e trazia peso ao povo. E o povo hebreu, ao longo de milhares de anos até hoje, honra o sábado com duas razões principais. A primeira razão, porque Deus descansou no sábado depois de ter feito toda a criação e tornou o sétimo dia da semana santificado. E a segunda, porque o sábado era também a lembrança da redenção dos israelitas da escravidão do Egito, onde tinham estado como escravos durante 400 anos. Então estes dois motivos tornaram-se a razão principal pela qual os israelitas até hoje honram o sábado. Agora vocês podem dizer, e com razão, mas Dininha, nós somos cristãos, nós não somos judeus, nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da lei mosaica, já vivemos nos tempos da graça e não nos tempos da lei. Logo, os cristãos devem descansar no sábado ou no domingo? E essa é a grande dúvida que muitos crentes colocam e que eu vou tentar explicar aqui da melhor e mais simples forma possível. Apesar dos cristãos na igreja primitiva se reunirem inicialmente aos sábados porque comungavam também com os judeus e os prosélitos e todos aqueles que se convertiam ao caminho, por isso é que os discípulos eram chamados inicialmente dos discípulos do caminho e só em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos ou pequenos cristos, porque a população identificou que eles realmente se identificavam e eram parecidos com o Cristo Salvador que eles professavam. Inicialmente, os cristãos realmente reuniam-se ao sábado. Mas ao longo da história da Igreja, passou-se a preferir o domingo. Porquê? Por causa da ligação que o domingo tem com o dia da ressurreição de Jesus. Lembram-se que domingo é o primeiro dia da semana. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é a segunda-feira que é o primeiro dia. Na verdade, a segunda-feira, como o nome indica em português, é o segundo dia da semana. E Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Há quem diga também que foi em concílio da Igreja Católica que o domingo foi, digamos assim, oficialmente escolhido para ser o dia de honra dos cristãos. Mas eu quero aqui acrescentar um facto que é uma curiosidade importante e que também vai desmistificar aqui um bocadinho esta situação do domingo versus sábado. Embora seja apontado o concílio de Laodiceia de 364 depois de Cristo como sendo o concílio que instituiu o domingo como o dia do Senhor e o dia do descanso cristão, a verdade é que 100 anos antes deste concílio ter tomado lugar, já Anatólio, bispo de Laodiceia, escrevia o seguinte: a nossa consideração pela ressurreição do Senhor que se efetuou no dia do Senhor, ou seja, no domingo, nos leva a guardá-lo baseado nesse mesmo princípio. Este concílio de Laodiceia de 364, na verdade, não foi um mega concílio. Apenas alguns bispos se reuniram naquela que era a Igreja grega. Não foi um concílio do Vaticano, não foi um concílio de toda a Igreja Católica. Não foi um concílio ali completamente ratificado pela Igreja como uma entidade única. Porque nessa altura, o bispo de Roma ainda não era o pontífice sobre toda a Igreja romana que nós hoje entendemos e que conhecemos melhor como Igreja Católica Romana. Portanto, este concílio de Laodiceia realmente foi ali mais para as igrejas daquela região do que propriamente para toda a cristandade da altura. Mas o facto é que até hoje nós normalmente olhamos mais para o domingo como o dia do descanso, até porque o nosso calendário estatal, o calendário das nações que derivam da cristandade na sociedade ocidental, se identifica realmente mais como sendo o domingo o dia do descanso. Não obstante, ainda existem muitas culturas na Terra que usam o sábado para dia de descanso. Aqui a questão não está propriamente no dia da semana em si, embora realmente sábado esteja ligado à palavra sabat na origem do seu tempo. Tanto o judaísmo como o cristianismo advogam a importância de se retirar um dia para descansar. E este é o meu ponto de vista aqui neste vídeo. Descansar um dia por semana não só é essencial para renovar as forças físicas e as forças mentais, como é um ato de fé e de confiança. Talvez o seu dia de folga seja o sábado, ou talvez seja o domingo. No meu caso, por exemplo, o meu dia de folga, o meu dia de descanso, o meu Shabat, é segunda-feira, porque é o dia que eu estou realmente a descansar. O que é importante e o princípio que eu gostaria de retirar aqui neste vídeo é que é importantíssimo nós tirarmos
um dia por semana para descansarmos e adorarmos. E vamos ver aqui 3 pontos pelo qual o princípio do Shabat é também aplicável aos cristãos. Em primeiro lugar, o propósito do descanso. Se o próprio Senhor Deus descansou no 7º dia depois de ter feito toda a criação, e não só descansou, mas ele abençoou o sábado, abençoou o 7º dia e o santificou, isto diz-nos que Deus queria nos ensinar alguma coisa. É óbvio que Deus não se cansa nem se fadiga. Portanto, o objetivo de Deus ter parado, ter cessado todo o trabalho, porque lembram-se, como eu disse lá atrás, Sabat vem de uma raiz hebraica que significa cessar o trabalho, parar ou desistir, desistir de trabalhar. Então Deus queria nos mostrar, através do princípio do descanso, do propósito do descanso, que é vital, tanto física quanto espiritualmente, nós tirarmos um dia, pelo menos um dia por semana, para parar de trabalhar. O descanso não só nos permite renovar as forças, mas também permite-nos refletir, buscar mais a Deus e cuidar de nós próprios e da nossa família. Em segundo lugar, o princípio do Sabat é também para os cristãos, porquê? Porque é um ato de confiança e de fé. Ao observarmos um dia de descanso na semana, nós entregamos esse dia ao Senhor, como que dizendo, Senhor, eu estou aqui a descansar em Ti e pelo meu ato de descanso, eu estou a dizer-te, eu estou a demonstrar-te que eu acredito que Tu és o meu provedor, Tu és El Shaddai, o Senhor que providencia todas as coisas para mim. És Tu que me dás a força para trabalhar, és Tu que me dás a inteligência, as capacidades e as competências que eu tenho e por isso eu posso descansar, que mesmo durante um dia na semana, Tu vais continuar a prover e a providenciar para mim. A palavra diz-nos que Deus trabalha em nosso favor até quando nós dormimos. Portanto, tirar um dia na semana para nós descansarmos é uma prova que nós confiamos no Senhor, que nós temos a nossa fé depositada nele, sabendo que Ele cuidará de todas as coisas, mesmo quando nós não estamos a trabalhar, e que não precisamos de nos esforçar constantemente para alcançarmos sucesso ou para termos segurança financeira, porque Ele está a sustentar todas as coisas na nossa vida. Em terceiro lugar, o princípio do Sabat também é para nós cristãos, porque é uma pausa para a adoração. O dia do descanso é também um tempo para adorar a Deus. É um momento para nós nos afastarmos das preocupações do dia a dia, para nós nos voltarmos para o Criador, para nós refletirmos como foi a semana, para nós vermos como Deus cuidou de nós, nos protegeu, nos manteve seguros, para nós meditarmos e refletirmos em cada uma das suas bênçãos e no seu cuidado. Meditar naquilo que Ele tem feito na nossa vida, estudar a Sua palavra, buscar a Sua presença, fortalecer a nossa fé e conectar-nos a nós próprios, ao nosso propósito de vida. Sabe, quando você continua a ir 24/7 e não descansa e continua ativo e está constantemente a trabalhar, a sua saúde mental deteriora-se, a sua energia e a sua motivação também se esgotam, e chega a um ponto que você já não consegue aguentar mais esse ritmo. Porquê? Porque Deus criou-nos de tal forma que nós precisamos de dormir todos os dias e nós precisamos de descansar pelo menos uma vez por semana. E o quarto princípio que nos mostra que o Sabat, ou o dia do descanso, também é fundamental para os cristãos é este. É uma oportunidade de ser feliz. Deus não nos fez máquinas, Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez para estarmos conectados e ativos 24 horas, 7 dias por semana. Incorporar o descanso na nossa rotina semanal, sob a forma de hobbies, passatempos, atividades que tragam alegria, isso vai aliviar o stress da vida moderna. Isso vai proporcionar a libertação de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina. O que é que estas duas hormonas fazem em relação ao nosso cérebro, em relação ao nosso bem-estar geral? Olha, a dopamina ajuda a reduzir a ansiedade. A dopamina também melhora o ânimo, gera energia e gera motivação. E a serotonina atua no aumento da capacidade de tomada de decisão. Assim, o dia do descanso não só é fundamental para você renovar as forças, mas é uma ótima maneira de você exercitar a sua criatividade em outras áreas, até de adquirir mais conhecimento, de libertar ali a sua criatividade, de estar ali a ser feliz com a sua família, com os seus amigos, de ter um tempo de lazer. E isso torna-nos, com certeza, pessoas mais motivadas e até mais interessantes, não é verdade? Então, eu decidi usar o meu dia de descanso para criar este canal para si. E é algo que não só tem-me dado imenso prazer a fazer, mas eu tenho aprendido imenso. Por isso,
Eu sei que o princípio do Sabate funciona por causa destas 4 razões. Tem o propósito do descanso, é um ato de confiança e de fé, é uma pausa para a adoração e é uma oportunidade para sermos felizes. Então, como conclusão, eu gostaria de perguntar-lhe assim o que é que acha? Os cristãos devem então respeitar o Sabate? De um ponto de vista religioso, eu digo já que não. Eu não advogo, de modo algum, a forma como o Talmud utiliza o sábado e impõe 39 regras aos judeus, ou como, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia advoga o sábado como regra de fé. Não, não é a guarda do sábado que nos vai dar salvação. A salvação vem apenas por acreditarmos em Cristo Jesus, o Messias, como nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta de entrada que nos dá acesso a Deus o Pai. Mas do ponto de vista de princípio, o sábado deve ser respeitado pelos cristãos? Absolutamente sim. Parar para descansar um dia por semana não só faz bem ao corpo, faz bem à nossa alma e faz bem ao nosso espírito. Nós paramos para recuperar forças, nós paramos para desfrutar da vida, nós paramos para ter comunhão com Deus, nós paramos para ter melhores relacionamentos com a nossa família, com os nossos amigos. E, sobretudo, nós paramos para adorar ao Senhor e agradecer-lhe pela bênção de estarmos vivos. O princípio do Sabate lembra-nos a importância do descanso na nossa vida cotidiana moderna. Ao descansar, nós demonstramos a confiança em Deus como nosso provedor. Nós encontramos renovação física e espiritual. Nós fortalecemos o nosso relacionamento com Ele e nós damos também atenção àqueles que Deus colocou na nossa vida para nós cuidarmos e para nós amarmos. Embora a aplicação prática do dia do descanso possa variar de cultura para cultura e até de pessoa para pessoa, conforme o seu dia de folga, conforme o país onde vive pode colocar como sendo o dia do descanso semanal o sábado ou o domingo, o que é importante é a essência do princípio do Sabate, o princípio que permanece até hoje como um lembrete de Deus que o descanso é um presente dele para nós. Que nós possamos, cada um de nós, buscar a cada semana um equilíbrio saudável e inteligente entre trabalho e descanso, honrando o princípio do descanso, o princípio do Sabate nas nossas vidas. Eu espero que este vídeo tenha sido bem simples e bem esclarecedor daquilo que é regra e daquilo que é princípio de fé, princípio de vida. E que Deus possa também falar ao seu coração e trazer-lhe revelação deste maravilhoso princípio do dia do descanso na sua vida pessoal, na sua família, na sua carreira, nos seus estudos. Neste espírito, eu quero também anunciar que agora no próximo mês de agosto vai ser um mês do meu descanso anual. E por isso, eu não estarei a postar vídeos durante as 4 semanas do mês de agosto. Eu voltarei em setembro com mais vídeos. Até lá, eu desejo-vos a todos um maravilhoso descanso semanal, um maravilhoso descanso anual, caso vocês vão de férias como eu, e que esta reflexão possa ajudar a trazer o maior equilíbrio à sua vida. Sinta-se amado, porque Deus o ama.